Olá, pessoinhas, tudo bom? Bora falar sobre o sistema urinário. E aí, nesse resumão, vamos começar falando sobre a função desse sistema. Ele vai atuar como o faxineiro do nosso corpo. É ele que faz aquela faxina pesada para manter aí a regulação do nosso sangue. Ele tem a função de filtrar as impurezas do sangue, então qualquer substância tóxica, qualquer substância que o nosso corpo considere que faz algum mal, ele filtra e a gente elimina através da urina. Beleza. Então vamos começar com a anatomia desse sistema. Uma anatomia super básica, né? A gente vai ter aí 2 rins, o rim com esse formato de feijãozinho. Ligado a esses 2 rins, a gente tem 2 ureteres, que são esses 2 canais, por onde a urina vai sair do rim e ser armazenada aí na bexiga, que é um órgão muscular para o armazenamento dessa urina. E a uretra, que fica logo abaixo da bexiga, que é aí o meio para onde essa urina vai para o meio externo. É o jeito que ela vai sair do nosso corpinho. Aí aqui um gifzinho para a gente ver essa anatomia em 3D. Né? A bexiga tem esse formato aí, meio de gotinha. E os nossos rins com formato de feijãozinho. Saindo da anatomia geral, bora falar da anatomia do rim. Tá? É super básica. Esse rim ele tem um revestimento externo, que é essa camada aqui mais escurinha, semelhante à pleura do pulmão. Só que, claro, que a gente não vai chamar de pleura. No rim a gente chama de cápsula. Então, a cápsula é esse revestimento externo do rim. E aí, fazendo um corte aí para a gente olhar do lado de dentro, essa parte mais externa, essa parte mais clarinha desse rim, dentro do rim, falando da parte externa, interna já. Essa parte interna mais clara a gente chama de córtex, tá? E aí, saindo desse córtex, indo um pouquinho mais para dentro, a gente tem essas pétalas. Não parecem pétalas de flores? Essas pétalas a gente chama de medula. É a parte mais escurecida, a parte mais interna do rim, tá? E aí, para esse rim filtrar, o sangue tem que chegar de um jeito nesse cara, né? Esse sangue chega através da artéria renal, tá? Lembrando que a artéria, o sangue chega nos lugares através da artéria porque ela aguenta o tranco de um sangue em alta velocidade, em alta pressão. Essa artéria vai entrar no rim, né? E se transformar em vários capilarezinhos, para onde esse rim vai ser irrigado em toda a sua extensão. Depois que esse sangue é filtrado, ele precisa sair do rim e voltar para o corpo, certo? E aí ele vai sair do rim e voltar para o corpo através da veia renal. Então, a veia renal é quem leva o sangue que está no rim de volta para o corpo para ser bombeado novamente. E aí, saindo do rim, depois que essa urina é produzida, ela desce pelo ureter, que é esse canalzinho mais branco. Beleza, vamos lá. Tá vendo esse GIF bonitinho aqui, se mexendo, todo fofo, de qualidade? Esse GIF está representando um zoom dessa partezinha aqui do córtex do rim. Esse zoom está mostrando pra gente o glomérulo. Vamos falar do glomérulo agora. Esse glomérulo ele está presente nos néfrons. Mas espera aí, o que são néfrons? Néfrons são microtubulações por onde o sangue é filtrado. Então é todo esse negócio esquisito aqui é o que a gente chama de néfron. Esses néfrons vão estar aí na parte entre córtex e medula do rim. E é aqui onde o sangue é efetivamente filtrado. A gente tem sangue chegando nesses néfrons através de capilares bem pequenininhos. E aí onde ele efetivamente é filtrado é em uma partezinha do néfron que a gente chama de glomérulo, que é essa parte redondinha aqui. Aí dando um zoom para essa estrutura, a gente vê que tem tipo uma árvore lá dentro desse glomérulo. E é nessa árvore onde a gente separa o que é bom e o que é ruim. O que é ruim, o que a gente quer excretar, o que a gente quer mandar para fora, a gente manda para virar urina, lá com o excesso de água que a gente ingeriu, e já vai direto para os ureteres, direto para a nossa bexiga, né? E o que é bom, o que a gente quer reaproveitar, vai voltar junto com o sangue para o corpo, né? A gente chama o néfron de unidade funcional do rim. Isso é muito importante. A unidade funcional do rim é o néfron, e a parte do néfron que faz a filtração é o glomérulo. A gente chama de unidade funcional porque é a parte do rim onde efetivamente o sangue é filtrado. Então é como se fossem os alvéolos do nosso pulmão,
A parte que realmente ali faz a coisa importante são os alvéolos. E no rim são os néfrons. E aí, bora falar de xixi, né? A urina é um líquido transparente ou levemente amarelado que é formado nos rins e carrega os resíduos tóxicos do corpo para fora. Afinal, não teria como a gente mandar várias partículazinhas para fora. A gente precisa que essas partículas estejam diluídas em alguma coisa fácil de excretar. Nada mais fácil que água. Então a gente manda essas partículas diluídas em água e aí a união desses dois itens forma o que a gente chama de urina. Belezinha. E aí, vamos recapitular como tudo isso funciona. Segue aqui a setinha do GIF. Vamos deixar o GIF reiniciar. Olha lá. Tá chegando sangue pela artéria, chegou no rim. No rim é filtrado, e aí o que é ruim vai para o ureter, o que é bom volta junto com o volume de sangue pela veia renal. Só acompanhar a setinha. Chega uma coisa só, tudo misturado. Dentro do rim ocorre a filtração, e essa filtração vai separar o que é bom, o que é ruim. O que é bom a gente manda de volta pela veia, o que é ruim a gente manda para fora pelo ureter, né? Segue aqui o fluxograma. A artéria renal leva o sangue até o rim, então esse rim recebe o sangue pela artéria. Esse sangue é filtrado lá nos glomérulos, onde a gente separa substâncias tóxicas e substâncias úteis, tá? E aí, nessa separação, a gente tem aqui o que o corpo considera tóxico, né? Ureia, cloreto de sódio, excesso de cálcio e outros elementos. E aqui a gente colocou água, não porque a água seja tóxica, mas porque a gente manda essa água embora, o excesso de água que a gente não precisa, né? Depois que a gente já utilizou lá para todos os nossos processos, a gente manda embora junto com essas substâncias, exatamente para ficar mais fácil, para poder formar a urina, né? Então, quando junta tudo isso aqui, forma a urina e vai direto para a bexiga pelo ureter. E aí, o que é bom? Exemplos de coisas boas. Aminoácidos, aquela mini partícula das nossas proteínas, né? Açúcares, vitaminas, alguns sais minerais. A gente manda de volta para o sangue, manda de volta para o organismo através do sangue, pela veia renal. Lembra aqui do GIF. Chega pela artéria, é filtrado, o que é bom volta pela veia, o que é ruim vai para o ureter direto para a bexiga. E a tal da bexiga? A bexiga é um órgão muscular, ela é feita de músculo, exatamente para que ela possa ter uma certa elasticidade. E ela é oca, porque se ela não fosse oca, a gente não ia conseguir guardar xixi dentro dela, certo? E aí, quem faz o controle dessa bexiga, quem é que decide se você vai fazer xixi ou não, é o nosso sistema nervoso. Ele controla o esfíncter da bexiga. O que diabos é um esfíncter? O esfíncter nada mais é do que um músculo bem contraidinho que segura a urina dentro da bexiga. Senão a gente já tá vazando xixi aí o tempo inteiro. E ela consegue armazenar entre 1 litro a 700 ml de urina. É bastante coisa. Mas a gente já sente a vontade de fazer xixi a partir de 200 ml. Então, quando tá um pouquinho cheia, assim, ó, no comecinho para encher essa bexiga, a gente já sente o impulso cerebral para mandar essa urina para fora. E aí, não posso fazer xixi agora, tô no meio da rua, tô ocupado, tô falando com a crush. O que você faz? Você fala, não posso ir no banheiro. Seu corpo entende que você não pode ir no banheiro naquele momento. Aí ele fala, tudo bem, vou te dar um tempinho, daqui a pouco eu mando o impulso de novo. E aí, você recebe, depois de um tempinho, de novo aquela vontade de fazer xixi, tá? E aí muita gente me pergunta, mas e se eu nunca fizer xixi? A bexiga vai estourar, não sei o quê. Olha, pensando de forma óbvia, claro que se você ir enchendo essa bexiga, ela pode estourar. Mas o seu corpo, ele é muito esperto, ele é inteligente. Quando ele vê que já está muito cheio e você não está indo no banheiro, você vai fazer xixi nas calças. É aí uma forma do seu corpo impedir que essa bexiga estoure, tá? Você não consegue segurar por muito tempo a partir do momento que essa bexiga já está cheia. Beleza? Seguimos. Aqui agora as diferenças entre o sistema urinário feminino e o sistema urinário masculino. Nos homens, aí a principal diferença é que a uretra deles é muito mais longa do que a das mulheres. E essa diferença vai ser muito importante quando a gente falar de infecção urinária, tá? Então aqui, acompanha comigo. Aqui na parte masculina a gente tem a bexiga, bonitinha, e aí abaixo da bexiga a gente tem a uretra. Então a gente vai ter essa uretra acompanhando todo o alongamento do órgão reprodutor masculino,
certo? Beleza, por isso que a gente fala que ela é mais longa. O homem tem um canal só para a parte reprodutora e para a parte urinária. Beleza. E aí a gente repara que a parte, o ânus masculino fica bem longe do orifício aqui da uretra, né? Então a gente não tem contato entre essas duas partes. Isso vai ser muito importante quando a gente falar da infecção, né? Aqui observem a parte urinária feminina. A gente tem a bexiga aqui meio embaixo, meio em frente ao útero, né? Aqui é o útero. Não confundam a posição do útero com a posição da bexiga. A bexiga está aqui embaixo. E aí aqui a gente tem a uretra. Repara que essa uretra é super curtinha, né? E aí a gente tem dois canais diferentes na menina, para a parte reprodutora, que é aqui atrás, né? E para a parte urinária, que é aqui na frente, a uretra, né? São dois canais diferentes. E a gente vai ter uma uretra super curta. E além dela ser super curta, ela é super próxima da região anal. E aí isso facilita a infecção. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, a principal diferença entre a parte urinária masculina e a feminina é o tamanho dessa uretra. E aí seguimos para falar sobre cálculos renais, os cálculos que os nossos rins fazem, né? O que é cálculo renal? O cálculo renal não é nada mais, nada menos do que as pedras no rim. Então, quando essa pessoa, esse indivíduo, tem algumas alterações no funcionamento do rim, acaba ingerindo pouca água, faz a ingestão de muitos alimentos com uma grande quantidade de cálcio, ele vai ter aí uma grande propensão para ter cálculos renais. Então, segue o fluxograma, bora entender como é que isso acontece. A pessoa, vamos imaginar aquele indivíduo assim que não gosta de beber água, ele não curte aquele copo cristalino de água e ele adora comer coisas com cálcio. Alguns cristais de cálcio vão começar a se aglomerar dentro do rim, porque pensa comigo, eu não acabei de falar que a gente precisa da água, a gente precisa da urina para poder carregar para fora do rim, carregar para fora do corpo essas substâncias. Se a gente não tem água suficiente, elas começam a se aglomerar, elas começam a ficar presas dentro do rim, né? E aí esses pequenos cristais vão começar a crescer, vão começar a se aglomerar e vão criar pedras. Vão criar pedras. E essas pedras vão crescendo, elas vão se aglomerando. E elas podem entupir o rim ou os ureteres, né? Pensa comigo que esses canais por onde a urina passa, por onde a urina é formada, eles são bem pequenininhos. E aí, a partir do momento que você tem uma pedra ali, para causar um entupimento é muito fácil, né? E aí, a partir do momento que essa pessoa tem esses cálculos renais, pode causar sangramento e dor ao urinar, porque pensa comigo, se esses cálculos ainda não estão grandes o suficiente para entupir, e eles estão meio pontudinhos, assim, eles não estão redondinhos, se eles conseguem descer por esse ureter, eles vão descer rasgando. E nessa que eles descem rasgando, a gente vai ter sangue nessa urina, né? E a pessoa vai sentir dor quando ela estiver eliminando esses pequenos cálculos, essas pequenas pedrinhas pela uretra, né? Pensa, é um canal super fininho onde vai estar passando uma pedra, né? E aí, essa situação acaba causando também cólicas, dor na parte inferior das costas pelo reflexo, náuseas ou vômito. E a gente, como é que a gente trata esses cálculos renais? Pode ser feito por medicamentos e também pode ser feito por meio de ultrassom, onde eles usam as ondas sonoras para quebrar as pedras e facilitar a eliminação. Então, o tratamento dos cálculos renais ele vai acontecer principalmente pela tentativa da gente facilitar com que eles saiam naturalmente, tá? Que eles saiam através da urina, como se estivesse fazendo xixi normal. Por isso que a gente precisa que eles estejam em pedaços bem pequenininhos. Beleza, fechamos os cálculos renais. Agora vamos para o slide final, que é falar sobre cistite. Cistite nada mais é do que a infecção urinária, tá? O nome aí científico, digamos assim, da infecção urinária. A cistite ela é a contaminação por bactérias ou fungos, principalmente, tá? E ela vai acontecer como? Lembra quando a gente acabou de falar, ali uns 2 slides atrás, que a uretra feminina ela é super curtinha e a uretra masculina ela é mais alongada, tá? Então, uma uretra curta, como a feminina,
ela vai tornar muito fácil com que bactérias que estejam ali na região genital cheguem até a bexiga, tá? E aí ela surge mais comumente em mulheres exatamente por esse motivo. E o tratamento, logo no começo, vai prevenir a falência dos rins, porque pensa comigo, a gente tem essas bactérias, elas se reproduzem rapidamente, então elas saíram da parte genital ali da vagina e foram pela uretra, subindo a uretra, elas chegaram na bexiga urinária, para elas subirem para os ureteres e para os rins, é só mais um caminho, tá? E aí quando elas chegam nesse ponto, a falência dos rins é quase certa, por isso que o tratamento acaba prevenindo que esses rins entrem em falência. E é muito importante a higiene correta ao defecar. Se você não pode ir lá, fez seu cocôzinho e vai tomar um banho, se não rola isso, usa um lenço umedecido, se limpa direitinho, sempre da frente para trás, para tentar não arrastar fezes para a região da uretra. Pode acontecer com meninos também, tá? Eles não são isentos, é que é mais difícil. Por isso que a gente acaba focando mais em relação às mulheres, porque é muito próximo ali a região do ânus da região da uretra, né? Acaba arrastando fezes na hora de se limpar, tudo mais. E aí essas fezes carregam bactérias, né? Principalmente coliformes fecais, e aí acabam subindo pela uretra e indo para a bexiga, né? E aí falam que a gente precisa, que se a gente não faz xixi, se a gente segura o xixi, a gente fica com infecção urinária. Por quê? Quando a gente faz xixi, a gente está passando água, limpando essa uretra, tá? E aí, se você tem ali bactérias que estão subindo por essa uretra para chegar na bexiga urinária, para chegar numa infecção urinária, quando você faz xixi, você acaba limpando essa uretra e impedindo aí a maior parte dessas bactérias de chegar lá, tá? Por isso que nos homens outro motivo para ser mais difícil, porque como essa uretra é mais alongada, a pessoa acaba fazendo xixi antes dessas bactérias conseguirem chegar até a bexiga, tá? Então, a principal forma de prevenção dessa cistite vai ser aí a higienização correta na hora de fazer cocô, na hora de tomar banho e tudo mais, tá? Então, finalizamos aqui os pontos mais importantes do sistema urinário. Boa prova, bons estudos e tchau!